Questão 20. A figura mostra um condutor longo e retilíneo no qual há uma corrente elétrica I. Essa corrente produz ao redor desse condutor um campo magnético cuja intensidade em cada ponto é diretamente proporcional à corrente e inversamente proporcional à distância do ponto do condutor. Ele está falando da fórmula do campo magnético, né? É μ0I sobre 2πd. No ponto M, que aqui está definido, essa corrente elétrica produz um campo magnético de intensidade de 6 Tesla na direção perpendicular ao plano da folha e com o sentido para fora dessa folha. É a regra da mão direita, gente. A corrente vai subir, o campo magnético é no sentido do seu olhar agora, né? Saindo do campo. Então aqui estamos com o campo magnético Bzão. Item A. Considere o ponto N de navio indicado na figura, cuja distância ao condutor é o dobro da distância entre o ponto M e esse condutor. Determine o vetor que representa o campo magnético produzido pela corrente elétrica I no ponto N de navio, calculando a intensidade desse vetor em teslas e indicando sua direção e seu sentido. Bom. Regra da mão direita, como eu tinha falado. Polegar é a corrente. Dedos, abraça o fio. Campo magnético. Sai no ponto M de Maria, está entrando no ponto N de navio. Vamos desenhar aqui, olha lá, polegar entrando na folha do papel. Então, para desenhar esse vetor, eu tenho que simplesmente colocar um vetor assim, certo? E esse B no ponto N, ele vai ser quanto? O módulo do vetor do ponto N, se a distância dobrou, gente, inversamente proporcional. O campo diminui. 3 a menos 6 Tesla. E a direção é entrando no papel, na folha. Né? Entrando na folha. Ou seja, isso aqui já define já o seu sentido, né? Ele é perpendicular ao plano. Perpendicular ao plano da folha e entrando na folha. Perfeito? Essa é a direção, perpendicular, e o sentido, entrando. Seriam as duas condições que ele pediu. Achamos a intensidade, indicamos a direção e o sentido e referimos aqui ao seu desenho. Bem específico, né? Item B. Na região em que esse condutor se encontra, cria-se um campo magnético uniforme de intensidade de 4 a menos 2 Tesla na direção perpendicular ao plano da folha e com um sentido para dentro dessa folha. Então tem um campo aqui entrando. Sabendo que a corrente no condutor é igual a 200 mA, calcule em newtons a intensidade da força que atua sobre 1 centímetro desse condutor devido ao campo magnético criado. Com base na figura, desenhe o vetor que representa a direção e o sentido dessa força magnética. Bom, gente, é a regra do tapa, né? Se está usando um vetor entrando na folha do papel, polegar indica a corrente, você dá o tapa. Então, se eu colocasse aqui o desenho desse fio, Izinho, campo magnético, aqui a força. E a força magnética é dada por QVB seno de θ, entre velocidade e campo. Bom, no caso, carga vezes ΔS sobre ΔT vezes o campo, que é o campo a gente tem. Não vou nem colocar μ0I sobre 2πd, mas é o campo. E o seno, gente, é o seno formado pelos vetores, que todos são 90 graus. Aqui você pode considerar que é o seno de 90, que dá 1. ΔS, esquece, ΔS é o comprimento do fio e ΔT, carga sobre ΔT é corrente. Eis que a força magnética é
Bio seno θ, o B é o campinho, I é a corrente e L é o ΔS. Então essa era a forma que ele tinha que lembrar de você, certo? Eu estou deduzindo, você tinha que vomitar ela só aqui. 4 10 a menos 2 é o campo. A corrente elétrica, neste caso, 200 mA, 0,2 amperes, e o fio é de 1 centímetro, 0,01. Altas matemáticas, você vai ter aqui 2 vezes 4, 8, já foi um 10 a menos 1, 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5. Então, 8, 10 a menos 5 newtons. Essa é a força magnética. Bem difícil, porque demanda essas observações que são clássicas de magnetismo e vetores, né? A regrinha da mão direita, tudo mais. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se você gostou, compartilhe com os coleguinhas. E ficamos aqui. Na próxima vez a gente vem com mais questões de medicina. Valeu!